Oi, gente! Mais uma vez aqui. Hoje vamos falar sobre um tema que foi pedido, que foi solicitado sobre coluna, então vou voltar algumas imagens. Para você que não viu o vídeo de coluna, seria legal ver para poder entender melhor esse vídeo aqui. Nesse vídeo a gente vai falar de bico de papagaio. Eu sou Elizabeth Zanúncio, sou fisioterapeuta, sou professora de terapias manuais, sou formada há 30 anos, trabalhei também na parte toda de terapias de unidade intensiva durante 20 anos, sou especialista em neurofisiologia e acredito que quanto mais a gente conhece o nosso corpo, melhor a gente cuida dele, tá? Para quem está vindo pela primeira vez, se gostar do vídeo, dá um joinha, compartilha com quem você sabe que sofre ou de hérnia ou de bico de papagaio e se inscreve no canal para você ter sempre informações úteis sobre o seu corpo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a entender como é essa situação. Vou voltar na hérnia para a gente explicar mais detalhadamente, né, a hérnia de disco. O disco é aquela estrutura, como falado no vídeo anterior, que fica entre duas vértebras e tem como função amortecer pressão, diminuir pressão e facilitar o movimento de uma vértebra sobre a outra. O disco é composto do anel fibroso e do núcleo pulposo. Aqui nós temos a medula espinhal. No outro vídeo também eu explico a diferença de medula espinhal e medula óssea. Aqui a raiz nervosa, o nervo espinhal. Ele sai da medula e ele se dirige ou para um músculo, ou para um órgão, ou para uma glândula, para receber informações de como aquela estrutura está funcionando. A informação vem e entra por essa parte posterior e chega ao cérebro. E depois vem o comando lá de cima do cérebro, sai por essa parte anterior e leva a ordem para o órgão, para a estrutura que essa raiz nervosa vai inervar, tá bom? Então aqui tá normal. Como eu falei, existe um ligamento muito forte que nos protege de que as hérnias aconteçam nessa direção posterior, sem desvio, o que causaria um dano muito maior se comprimisse a medula. As hérnias, elas acontecem posterior ou para a direita ou para a esquerda, e elas comprimem esse nervo. E a compressão do nervo causa um processo inflamatório que vai causar dor. E a dor, ela é irradiada porque esse nervo, ele tem uma projeção, ele chega a um determinado local que vai deixar de receber de maneira adequada informações vindas do cérebro e vai deixar de mandar também de forma adequada as informações sobre o que está acontecendo naquela estrutura. E em toda a região por onde se estende esse nervo, a gente vai ter o sintoma causado por essa compressão aqui na raiz, tá? Aqui para a gente ver uma hérnia protusa, que é só uma destruição, o início, né, da destruição do anel fibroso. A hérnia extrusa, que tem mais destruição e o núcleo começa a sair da região central. E a sequestrada, que é quando eu já tenho destruição do núcleo e aí eu tenho uma compressão mais constante da raiz, tá? Para as hérnias onde não há destruição do núcleo, existem técnicas, inclusive o método Mackenzie, que é um método muito antigo, extremamente eficaz quando é hérnia de disco e é uma hérnia que não houve destruição do núcleo. São exercícios que a gente basicamente vai ensinar, vai orientar e vocês podem fazer em casa com grandes resultados. Aqui mais uma vez uma imagem de hérnia para a gente entender que ela sai num sentido posterior, ou para a direita ou para a esquerda, e que ela comprime a raiz nervosa que está saindo da medula, que passa por dentro do canal vertebral. A gente tem a nossa medula espinhal. E aqui a gente vai ver o bico de papagaio, tá? O famoso bico de papagaio, que muitas das vezes ele é um vilão
imerecido. Ele não é tão vilão, embora não seja muito bonito, né? A gente, principalmente no raio-x, quando a gente vê essa projeção óssea, a gente se assusta. Então a gente compara onde o disco está normal e não tem bico de papagaio, e aonde tem bico de papagaio, o disco geralmente ele está mais fininho, menos espesso. A gente vai comparar aqui, ó, nessa imagem da coluna normal com as raízes nervosas, tá? Isso aqui é uma ampliação da região lombar. E aqui a gente vai ver os bicos de papagaio, a osteofitose, que é o nome técnico que a gente dá. Então vamos entender para que acontece essa osteofitose. Como eu falei, o disco ele serve para amortecer pressão e permitir um bom movimento da coluna. Quando a gente começa a exagerar, seja na pressão, ou por carregar muito peso, ou por estar muito pesado, ou por fazer movimentos muito constantes, sem ter períodos de repouso adequado, sem fazer alongamentos e toda a parte preventiva, eu começo a aumentar muito a pressão. Essa pressão aumentada, ela pode causar a lesão do disco intervertebral, e como a gente acabou de ver, quando eu faço uma hérnia, ele vai comprimir a raiz que sai por aqui, por essa abertura, né? Posso fazer também uma fratura por compressão, onde a vértebra vai ficar toda quebradinha, craquelada, e com sérios riscos dessa vértebra desmoronar, de ter uma lesão muito mais grave até a nível de medula, entre, né, a complicação de diminuir a mobilidade, e a gente sabe que a diminuição da mobilidade causa uma série de disfunções em outros sistemas, como na drenagem, como na circulação sanguínea, como no trabalho do nosso intestino, na nossa função digestória, na excreção renal. Então, para evitar tudo isso, quando a gente começa a fazer muita pressão em cima da coluna, o que o corpo pensa? A gente tem que tentar diminuir aí, distribuir essa pressão. Como que a gente vai distribuir essa pressão? Aumentando o tamanho do osso. Quando eu aumento a superfície, aquela mesma pressão vai ficar diminuída porque eu tenho uma área maior, né? Essa área é menor do que essa aqui, porque aqui se criou uma projeção. Então, na verdade, o bico de papagaio, ele apareceu para nos proteger dos excessos que a gente está cometendo. Ele apareceu para ele aumentar a superfície do corpo da vértebra e diminuir a pressão no disco e na própria vértebra, para que a gente consiga suportar. A boa notícia é que ele geralmente ele se projeta para frente ou para essa lateral aqui, ó. Aqui a gente vê eles todos para frente. Aqui também a gente vai conseguir ver a fratura por pressão, a hérnia, né? Aqui eles até colocaram desse lado. Quando não tem o bico de papagaio e eu faço muita pressão, eu posso ter uma hérnia de disco, posso ter a fratura. Aqui com o bico de papagaio, ele pode ter aparecido por causa da hérnia, que apareceu por causa da pressão, mas ele tenta aumentar essa área para diminuir a pressão, para tentar ainda reverter esse quadro e evitar uma fratura de pressão. Então, por mais feio que seja no seu raio-x, o bico de papagaio raramente vai causar tantos danos e tantas dores. É claro que eu posso ter estruturas que passem aqui na frente, como uma artéria, como uma veia, que podem dar sinais de estarem sendo irritadas por esse bico de papagaio. Não chega a ser uma compressão. Chega a ser uma compressão, que a gente vai ver aqui, quando nessa região, que é na região do pescoço, esse bico de papagaio, que mais parece um bico de tucano, de tão grande que ficou,
ele comprime o nosso esôfago. É claro, gente, que um bico de papagaio não nasce desse tamanho, ele vai aumentando, aumentando, aumentando devagarinho. Então ele começa pequeno. Mas quando ele começar a comprimir o esôfago, muito antes de chegar a fechar, como está mostrando aqui nessa imagem, você já vai ter sintomas. É que às vezes o sintoma lá do esôfago, ele não vai ser pesquisado, ele não vai ser olhado como sendo causado pela coluna. Mas é importante a gente tirar, né, essa causa, porque se não é nada oriundo da coluna, eu vou buscar então da onde é oriundo o problema. Mas se for no caso uma irritação inicial, um começo de bico de papagaio, eu tenho como evitar a progressão e evitar que chegue deste tamanho, corrigindo a postura, corrigindo a causa dessa pressão exagerada que essas vértebras aqui estão sofrendo a ponto de criar um bico de papagaio deste tamanho. O que a gente precisa entender é que o bico de papagaio se formou para nos proteger dos excessos, da pressão excessiva ou por uma postura mantida durante muito tempo, inadequada, né? As pessoas ficam com a cabeça projetada ou ficam com a cabeça ligeiramente inclinada, ou carregam pesos, usam equipamentos, fazem muito movimento, onde a tensão da musculatura, por exemplo, no nível cervical, mantém as vértebras numa posição que gera muita pressão. No caso que a gente acabou de ver do bico de papagaio na região cervical, comprimindo o esôfago. Mas isso não é o comum. Quando a gente vê lá na lombar, lá nas vértebras mais baixas, esse excesso de peso, esse excesso de pressão, que a gente poderia evitar. E se você mudar os seus hábitos, tirar essa pressão, você diminui esse crescimento desse bico de papagaio. O que se formou, talvez você não consiga desfazer, mas não vai aumentar ainda mais. E como a gente viu, não é bonito de ver no raio-x o bico de papagaio, mas ele não é o vilão. E ele não vai crescer lá para a área da raiz nervosa, quer dizer, não vai nunca. É mais raro, ele pode crescer para onde está a raiz nervosa, mas é muito raro. A maioria dos bicos de papagaio que a gente vê nos raios-x, eles estão crescendo para frente ou para o lado. Então, busque as causas das suas dores nervosas. Se você vê um bico de papagaio, provavelmente não é ele. Continue pesquisando. E mude os seus hábitos. Retire essa pressão. Pare de ficar nessa posição que você fica durante muito tempo, numa posição inadequada, mantida durante horas, repetida durante dias, meses, anos. Procure os exercícios que vão anular esse efeito dessa pressão mantida. Controle e equilibre o seu peso, o peso que você carrega, né? As atividades que você faz. Cuide do seu corpo. Agora que você já entendeu que o bico de papagaio ele só aparece para te proteger por coisas que você faz de errado, vamos evitar esse aparecimento para quem não tem, vamos evitar o crescimento para quem já tem e é um bico de papagaio pequenininho, tá certo? Bom, espero ter esclarecido um pouco o bico de papagaio. Deixa aqui embaixo seus comentários, a sugestão. Não deixe de dar o seu joinha, compartilhe com aquela pessoa que tem bico de papagaio e que fica apavorado achando que é algo muito grave, muito incapacitante, tá? Deixe seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima!